Fala pessoal, bem-vindos ao canal CLT Investidor. Hoje vamos analisar a semana de 20 de março, marcada pela queda da bolsa, alta do dólar e papel da renda fixa desse cenário. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando que o nosso conteúdo ele tem caráter educacional e informativo. Não é uma recomendação de compra ou vendas. Vamos lá, pessoal. O dólar comercial, ele fechou em 5,30, com uma alta de 1,79 na sexta-feira, e no acumulado de março, 3,41%. O movimento ele foi impulsionado pela escalada dos conflitos no Oriente Médio e pela alta do petróleo, que passou de 115 dólares por barril, por conta da tensão dessa guerra. O próprio governo também, ele elevou a projeção de inflação para 2026 por conta do choque do petróleo e o efeito da guerra em todos os países. Esse cenário ele reforça a busca por ativos defensivos e diversificação internacional. Apesar disso, do incremento de projeção de inflação, de guerra acontecendo, a Selic teve a primeira queda nos últimos tempos. Caiu 0,25, trazendo assim a taxa para um patamar de 14,75. O que que isso significa para a gente na prática, né? Significa que os investimentos pós-fixados continuam atrativos, mas eles tendem a perder a força aos poucos. Ao mesmo tempo, ativos que costumam beneficiar de juros menores, como ações e fundos imobiliários, eles começam a entrar no radar do mercado. Isso acontece porque o dinheiro fica menos caro e o valor presente dos ativos ele melhora. Então, a decisão dessa semana foi de cortar 0,25 pontos, justamente porque o Banco Central está um pouco cauteloso em relação ao choque de petróleo e as incertezas sobre a inflação, que, como eu disse anteriormente, teve até uma projeção de alta. E tem um detalhe importante nesse contexto todo, que mesmo com a queda da Selic, o cenário não está tranquilo. Geralmente, a Selic começa a cair quando o cenário começa a apresentar melhorias. Nesse caso, não foi o que aconteceu. Apesar de 0,25% ser uma taxa um corte muito baixo, e ainda estamos em patamares altíssimos, está muito difícil manter um patamar de 14,75, mas ele não traduz num cenário simples, num cenário tranquilo, longe disso. Né? O dólar ele fechou em alta na última sexta-feira e todo esse conjunto de catalisadores e de eventos fizeram com que o Ibovespa caísse 2,25 em um só dia, mostrando que o mercado está bastante sensível ao cenário externo. Então, nesse tipo de situação, o investidor CLT, o investidor inteligente, ele precisa evitar duas armadilhas. Primeiro, achar que a renda fixa morreu ou vai começar a morrer. Essa é a primeira armadilha, porque 14,75 é um patamar absurdamente atrativo e alto, e achar também que agora é só comprar bolsa sem critério, porque tudo vai começar a subir. Claro que muitos ativos num ciclo de queda de juros, eles tendem a subir, mas não é tudo. Então, não podemos pensar que o jogo mudou totalmente, porque isso faz com que a gente perca o equilíbrio. Pelo contrário, a gente tem que enxergar que ainda tem oportunidades de renda fixa, tem ações, tem empresas baratas, e a gente tem que saber jogar esse cenário novo que há tempo não está presente aqui no Brasil. Então, resumo prático, né? Se a Selic ela continuar caindo, o mercado ela vai realmente começar a precificar mais risco. Mais risco a gente pode traduzir em ações, em fundos imobiliários, em ativos mais voláteis. Mas esse momento, principalmente nesse cenário global, nesse cenário macroeconômico que a gente está vivendo, ele faz a gente refletir mais e se obrigar a combinar proteção, pode ser dado aqui no Brasil pela renda fixa e uma seletividade na renda variável. Tem que ser seletivo, tem que saber como escolher as melhores ações. Né? A pergunta é sempre, cara, com a Selic em queda, a gente vai continuar travando só CDI ou a gente vai continuar olhando oportunidades além da renda fixa? Lembrando que os fundos e muitos investidores profissionais, eles não conseguem bater os juros, não conseguem. E quando os juros começam a cair, esse cenário começa a mudar. Então, a gente precisa prestar bastante atenção e não perder o foco, continuar fazendo o que a gente sabe fazer, continuar estudando para conseguir escolher os ativos corretos na hora de buscar por investimentos e por proteção. Juliano, o que você acha desse cenário? Ainda tem ação boa para a gente aqui? Fala pessoal, tudo bem?
Em relação ao mercado de ações, a gente vê que desde quando a gente começou a fazer os vídeos do canal, né? A gente começou o canal em fevereiro, dia 19 de fevereiro foi o primeiro vídeo, no qual nós analisamos a semana do fechamento, dia 16, e conseguimos ver que é, desde que o Ibovespa bateu 190 mil pontos, vem se corrigindo, como a gente citou também naquele primeiro vídeo, que era uma hora de aguardar e verificar outros tipos de investimento para ter oportunidades ainda dentro daquele índice que poderia ter uma correção, considerando movimentações principalmente de aversas ao risco da parte internacional, né, que era o que estava movimentando a bolsa. Então, com base nessa correção que nós tivemos nos últimos dias, a gente começou a acompanhar e aumento das tensões, a gente começou a acompanhar que a renda fixa continua, né, bem atrativa. A gente realizou aportes, eu pelo menos realizei aportes nesse mês em duas oportunidades, no início do mês e com os dividendos que foi recebido dos fundos imobiliários. Fiz dois aportes, consegui aproveitar aquela parte dos aumentos das tensões ali, aquele período, para poder aportar em renda fixa e aproveitar essa oportunidade. Diversos canais estão falando aí sobre a oportunidade de renda fixa, considerando que vai ter um ponto relacionado à marcação a mercado, né, nesses próximos dias aí, quem está comprando, principalmente se aumentar essas tensões, mas que ainda é uma oportunidade. E em relação à bolsa, estamos bem conservadores, abrindo put aí, né, abrindo put das ações, com essas correções, para quem está abrindo put já começa a ter preços interessantes. A gente acabou vendendo algumas posições com a alta que foi bem representativa, né, no que a gente estava projetando. A gente estava com umas call vendidas das principais posições da carteira e realizamos algumas vendas e colocamos esse dinheiro na renda fixa, pessoal, e começamos a abrir put, que é vender a opção de put, né, a opção de compra, a preços que eram muito próximos dos strikes que nós vendemos. E hoje a gente já está conseguindo abrir put para os próximos meses com essa correção, com um strike a menor do que a gente vendeu. Então, resumindo, todo mundo, o mercado subiu, está corrigindo agora, nós vendemos no meio do caminho, colocamos o dinheiro na renda fixa, conseguimos a marcação, a correção desse dinheiro na renda fixa e vendemos put nesse período. Então eu rentabilizei o dinheiro, a gente rentabilizou o dinheiro de duas maneiras, né? Com a correção e com a venda de put. E agora a gente vai ter a oportunidade, se continuar essa correção para o próximo mês, de comprar, ganhando para comprar essa ação, né? Um prêmio para compra, ainda com desconto do que a gente pagou inicialmente, perdão, no que a gente vendeu inicialmente quando a gente estava no movimento de alta. Então, é uma oportunidade muito boa para nós. Acho que a gente vê como essa correção tem uma continuidade nos próximos dias e tem uma oportunidade de compra aí no próximo mês para ativos em preços bem interessantes. Quando a gente analisa, pessoal, a planilha de valuation do nosso canal, que nós começamos a fazer lá no início, ela traz os três principais métodos, né? O método de Graham, de Gordon, o método Bazinha 6%, que é o tradicional, e um ajustado a 10%. Deixa eu chegar um pouco mais perto aqui. O que nós trouxemos aqui nesse comparativo? A gente trouxe as principais ações da metodologia BEST, pensamos alguns ativos, trouxemos a cotação do fechamento dia 20/3. Aqui são o lucro por ação dos últimos 3 anos na média, dividendos, crescimento esperado para as metodologias fazendo os cálculos para nós. E quando a gente analisa essa variação das cotações aqui nas últimas colunas, são os comparativos com as últimas semanas. Então, a gente compara com o dia 6/3 e o dia 14/3. O que a gente começa a ver? Começa a ver que tem alguns setores específicos, né, como principalmente financeiro, setor de energia, tendo uma boa correção e começando a ir para um cenário favorável para a gente pensar em algum aporte. Enquanto outros setores, em contrapartida, como a Petrobras, né, devido às tensões vinculadas a petróleo e gás aí lá no Oriente Médio, também acaba ficando numa condição mais desfavorável, com oscilação acima de 8% aí nos últimos 15 dias. Então, dentro desse cenário, pessoal, a gente identifica que ainda tem espaço. Quando a gente olha o comparativo das metodologias aqui, ainda tem espaço para corrigir mais e vir para preços atrativos, mas a gente já vê que nos últimos 15 dias está tendo um movimento de correção bem interessante, que pode vir trazer os ativos em preços para possibilitar algumas entradas. Em relação à carteira, nos últimos dias, a gente está comprando principalmente renda fixa. Vocês viram que nós fizemos aportes em renda internacional no início do mês, e estamos concentrando nesses dois ativos, esperando vender umas puts, né? Então a gente tem uma reserva em renda fixa ali com put aberta para o próximo mês, para fazer compras no próximo mês, strikes bem abaixo desses valores que estão hoje aqui, né, de cotação. Então vai possibilitar a gente comprar com prêmio e com ganho em relação ao que nós vendemos, uma condição bem interessante.
E eu acho que esse é o principal ponto de atenção aí, porque próximos dias tendem a continuar a correção e que pode começar a ter oportunidade de entrada aqui quando a gente analisa os ativos com as cotações que vão acabar chegando com essas correções. A gente vê que vai ficando um pouquinho com uma corzinha indo mais para o verde aqui, vai facilitar para a gente chegar a ter oportunidades de compra em alguns ativos. Perfeito, Juliano. E a gente precisa lembrar, pessoal, que no mercado sempre vai existir oportunidades. O desafio não é encontrar a melhor oportunidade a todo momento, é ter paciência, critério e estratégia para conseguir entrar na hora certa. Quando a gente vê uma Petrobras a R$ 45, por exemplo, a certeza que a gente tem é que ela vai cair em algum momento. Principalmente o fato que fez ela subir ser algo esporádico, ser uma guerra, por exemplo, né? Isso vai, uma hora a guerra acaba, uma hora ela volta a um preço mais interessante. Quem comprar num preço esticado pode até surfar alguma alta por um determinado momento, mas a tendência é que caia. Isso serve para todos os ativos. Eu trouxe o exemplo da Petrobras, mas isso funciona para todos os ativos que esticam muito, principalmente num tempo muito rápido. Então é importante ter paciência, ter critério, saber comprar barato. Isso que faz um investidor sobreviver no mercado e conseguir encontrar as melhores oportunidades. E por hoje é isso, pessoal. Se esse vídeo ajudou você de alguma maneira a poder selecionar novos ativos e elaborar sua tese de investimentos, curte o nosso vídeo, manda ideias de novos conteúdos e dá um like e se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos vocês.